No próximo capítulo da novela, Terra Nostra, Francesco repreende o filho, chamando-o de filho mio, e se espantando com a ideia de ele arranjar confusão com Gumersindo. Marco Antônio se defende, dizendo que o homem sequer quer falar com ele, mas o pai lembra que isso é consequência de ele ter devolvido a filha dele, algo difícil de ser aceito por um homem como Gumersindo. Marco Antônio insiste que agora quer fazer tudo direito e tê-la de volta, mas Francesco alerta que o sogro pode acreditar que ele repetirá o erro. O rapaz garante que isso não acontecerá e afirma que na época teve seus motivos. Em seguida, Francesco aconselha o filho a esquecer Rosana e procurar outra mulher, já que voltou decidido a recomeçar a vida. Marco Antônio rebate, dizendo que já teve que esquecer Juliana e não quer passar por isso novamente, pois agora quer Rosana. O pai observa que justamente por ser difícil é que ela se torna importante, como já aconteceu antes. E Marco Antônio admite isso, afirmando que, se Rosana tiver coragem de enfrentar o pai para ficar com ele, será a mulher da sua vida. Mesmo assim, deixa claro que não está nem um pouco preocupado com Gumersindo, pois só quer a filha dele. Questionado se realmente a ama, ele hesita e diz que ainda não sabe responder, mas confessa que sente uma grande raiva do pai dela, deixando Francesco apreensivo diante da situação. Angélica diz a Rosana que os pais estão se desentendendo por causa dela, mas Rosana afirma que a mãe já entende que, dali em diante, ela quer viver a própria vida. Angélica pergunta se é verdade que Marco Antônio esteve ali para falar com o pai, e Rosana confirma, explicando que teve bom senso ao mandá-lo embora antes que algo pior acontecesse. Angélica concorda, dizendo que o pai não quer nem ouvir falar dele, e que Augusto já tentou intervir sem sucesso. Rosana conta que também tentou, com a ajuda da mãe, mas não adiantou, pois o pai não esquece a cena em que Marco Antônio a trouxe de volta à força, tratando-a como um trapo. Angélica lembra que tudo aconteceu por causa de um beijo em Matel, e Rosana garante que isso não vai se repetir, pois agora tem certeza de que ama Marco Antônio. Angélica diz que ela descobriu isso tarde demais, já que o pai não permitirá que os dois fiquem juntos. Diante disso, Rosana decide que dará mais um grande desgosto ao pai e revela que está disposta a fugir com Marco Antônio. Francesco tenta encerrar o assunto e diz que o filho voltou de Manaus mexido demais, pedindo que esqueça Rosana e passe a falar de negócios. Marco Antônio concorda e pergunta pelas novidades, e o pai conta que foi procurado por dois irmãos italianos, Giuseppe e Nicola Carboni, interessados em formar uma associação de pequenas refinarias de açúcar em São Paulo, uma espécie de cooperativa para organizar o mercado, investir na produção e melhorar a qualidade do produto. Ele se mostra animado com a ideia, elogia a iniciativa dos patrícios e acredita que o futuro pode trazer mais canaviais ao lugar dos cafezais, lamentando não ter mais as terras de Ribeirão Preto para investir nisso. Marco Antônio reconhece que a venda foi necessária para salvar o banco da família, mas Francesco ainda lamenta não poder ajudar os irmãos Carboni e se orgulha de ver conterrâneos acreditando no país. Em seguida, Marco Antônio tenta retomar o assunto sobre Gumersindo, mas o pai pede que ele não arrume confusão com o sócio. Mesmo assim, o filho garante que não quer briga com ninguém, quer apenas roubar a filha dele. Angélica tenta fazer Rosana recuar e diz que ela não pode agir assim, pedindo que se coloque no lugar do pai. Rosana responde que está apenas pensando na própria vida e argumenta que, se o pai se recusa a receber Marco Antônio para uma conversa digna, ela não vê o que mais pode fazer. Angélica se desespera e a chama de louca, insistindo nisso, enquanto Rosana questiona o que a irmã faria em seu lugar. Diante disso, Angélica a confronta, perguntando se ela realmente já esqueceu Mateu. Rosana afirma, com firmeza, que esquece Mateu e lembra a irmã, que durante toda a conversa, nem sequer menciona o nome dele. Angélica admite que isso é verdade, mas insiste para que Rosana desista da ideia, alertando que o pai jamais permitirá que ela saia de casa para viver com alguém sem sua autorização. Determinada, Rosana responde que não precisa mais do consentimento do pai para nada em sua vida. Angélica tenta fazê-la reconsiderar, lembrando que o próprio pai chegou a mandar Antenor atrás de Mateu para trazê-lo de volta. Rosana reage com dureza, dizendo que lamenta que Antenor não tenha falhado naquela ocasião, e revela que agora odeia Mateu, chamando-o de italiano mal-cheiroso. Angélica fica chocada, e Rosana completa que só não o odeia mais porque ele é o pai de seu filho. Diante disso, Angélica questiona o que ela pretende fazer com a criança caso decida fugir com Marco Antônio.
Mariana comenta, surpresa, que nunca imaginou ver o Sr. Gumersindo tão bravo, enquanto Florinda pergunta o que está acontecendo. Mariana admite que não sabe, mas diz não achar justo o modo rude como ele trata Marco Antônio, destacando que ele não faz ideia da boa pessoa que o rapaz é. Florinda concorda, encantada, dizendo como ele é bonito, e leva uma leve repreensão de Mariana por sua ousadia. Mesmo assim, Florinda insiste que não disse nada demais, e opina que Gumersindo comete um erro ao não permitir que Rosana volte a viver com Marco Antônio. Mariana rebate dizendo que ela fala isso porque não conhece toda a história, mas Florinda afirma que se estivesse no lugar de Rosana, não esperaria a permissão do pai para ir atrás de quem ama. Após um momento de silêncio, Mariana lembra que Marco Antônio é um homem de posição, e que sequer sabe da existência de Florinda, que por sua vez, reconhece seu lugar, mesmo que ele soubesse. Maria se mostra aflita e pede que Rosana tenha paciência com o pai, explicando que ele está irredutível. Rosana diz que já sabe disso, mas insiste que ele precisa entender e aceitar receber Marco Antônio para ouvir o que ele tem a dizer. Maria reage firme, afirmando que ele não é obrigado a ouvir nada, e pede que a filha se coloque no lugar dele. Rosana rebate, questionando por que o pai também não se coloca no lugar dela, e se terá que abrir mão de ser filha para viver a própria vida. Angélica apoia a irmã, o que irrita Maria, que a acusa de colocar mais tensão na situação. Angélica explica que só acha que a mãe precisa acalmar o marido para evitar uma nova decepção. Confusa, Maria pergunta do que se trata, e Rosana revela que está amando novamente, e deixa claro que não está mais falando de Mateu. Bartolo se encanta com a polenta servida e elogia o prato, enquanto Leonora explica que ela é preparada com molho, do jeito que o compadre Gumersindo gosta. Matilde comenta que a receita leva carne e molho de tomate, e Leonora confirma, dizendo que ele não aprecia polenta simples. Bartolo ri e concorda, afirmando que o compadre sabe o que é bom, e não gosta de polenta sem acompanhamento. Leonora acrescenta que ele também aprecia polenta frita no café da manhã, como comia antigamente na fazenda. E Matilde lembra que ele gosta especialmente quando vem com frango e molho. Bartolo reforça que o compadre entende das coisas boas da vida, mas Leonora o repreende por falar besteira e defende a polenta como uma tradição deles. Ele então comenta que por causa disso, outras pessoas passam a chamá-los de italianos polenteiros. E Leonora responde com bom humor, dizendo que se servir aquela polenta bem feita ao compadre, ele vai até lamber os beiços, ainda mais se for com frango, que ele adora. Bartolo e Leonora se surpreendem com a chegada repentina do padre Olavo, que entra rindo e explica que a porta estava aberta, brincando que chega em boa hora. Leonora o recebe com entusiasmo e o convida a se sentar, enquanto ele conta que estava passando por ali e decidiu celebrar uma missa para os colonos. Matilde agradece a Deus pela presença do padre, e Bartolo insiste para que ele se junte à mesa. Já acomodado, padre Olavo pergunta pela menina, e Matilde estranha o fato de ele celebrar a missa sem batina. Leonora também questiona, e o padre responde com bom humor que mesmo sem a vestimenta, leva a palavra de Jesus, arrancando risadas de todos. Em seguida, Leonora se oferece para servi-lo com polenta, mas ele pede pouca quantidade, o que ela rebate brincando, dizendo que é comer que faz bem, mantendo o clima leve e descontraído. Luísa comenta, intrigada, que não consegue entender o que está acontecendo na casa, já que, mesmo depois de tudo, o casal continua apaixonado como dois pombinhos. Antônia critica o homem, dizendo que ele não trabalha e questiona como a madame consegue viver com alguém assim. Luísa responde que não sabe, mas se preocupa com o que acontecerá quando o dinheiro dela acabar. Antônia ironiza, dizendo que ela continuará na cama, levando café para ele todas as manhãs, como sempre faz. Luísa conclui que a mulher está enfeitiçada, enquanto Antônia sugere que o sujeito deve ter algo que o antigo marido dela não tinha. Ainda assim, Luísa fica se perguntando quanto tempo essa situação vai durar. Gumersindo fala com firmeza que não quer que o amigo leve a mal, mas deixa claro que não aceita que Marco Antônio volte a viver com sua filha Rosana, e afirma que não deseja mais ver o rapaz em sua frente. Francesco tenta amenizar o clima oferecendo vinho, mas Gumersindo, mesmo reconhecendo a qualidade da bebida, insiste em deixar o assunto de lado para tratar do que realmente importa: os filhos. Ele reforça que não quer que Marco Antônio volte a procurar Rosana. E Francesco, compreensivo, admite que já esperava por aquela conversa e que no lugar do amigo,
também teria dificuldade em aceitar o que aconteceu. Ainda assim, Francesco pede que Gumersindo ao menos receba seu filho e escute o que ele tem a dizer, mas o outro se recusa, afirmando que não quer ouvir nenhuma palavra e ameaça expulsá-lo caso apareça novamente. A tensão aumenta quando Francesco defende o caráter do filho, e Gumersindo rebate com dureza, insinuando que ele pode repetir os erros do pai. Irritado, Francesco reage e diz que o amigo não sabe do que está falando, enquanto Gumersindo insiste que conhece a fama de Marco Antônio e exige que ele fique longe de Rosana. Francesco tenta mais uma vez argumentar, dizendo que todos cometem erros na vida e que seu filho agora quer mudar, amadurecer e colocar a vida nos eixos. Mesmo assim, Gumersindo permanece irredutível e reforça o aviso, quando se trata de sua filha. Quer Marco Antônio bem longe de sua vista, deixando claro que fala sério e espera ser levado a sério. Maria tenta fazer Rosana desistir da ideia, dizendo que o pai jamais permitirá que ela vá embora com Marco Antônio, a quem chama de irresponsável. Rosana rebate, defendendo que ele era apenas um homem solteiro vivendo sua vida. Mas Maria insiste que Augusto o conhece desde a época da faculdade e sabe muito bem quem ele foi. Rosana afirma que isso não importa, pois o que vale é quem ele é agora. Preocupada, Maria alerta que a filha não sabe com quem está lidando, mas Rosana diz confiar em Marco Antônio e garante que ele gosta dela. Ela confessa que perdeu metade da vida amando alguém que nunca a amou, e que agora está com um homem que luta para tê-la ao seu lado. Maria sugere então que ela converse com Mariana, que conhece Marco Antônio desde pequeno, mas Rosana responde que já ouviu bastante e não se assusta com o passado dele. Ela reflete que, depois de tantas mulheres, ele acabou se apaixonando justamente por quem não o queria, referindo-se a Juliana. Maria questiona se Rosana acredita ser capaz de fazê-lo esquecer esse amor, e a filha responde que isso já aconteceu, assim como ela mesma já não pensa mais em Mateu. Maria demonstra dúvida, dizendo que gostaria de acreditar nisso, e Rosana reafirma com convicção que está apaixonada por Marco Antônio. Diante disso, Maria se emociona e diz que, se for verdade, pode ser uma bênção para todos. Rosana então pede que a mãe faça o pai entender, deixando claro que, se isso não acontecer, ela irá embora de casa com Marco Antônio. Tizil pergunta a José se ele contou alguma coisa para a mãe, e José responde que não, garantindo que não é louco de fazer isso. Tizil insiste que ele não pode deixar que ela descubra que já sabe da verdade, e explica que a mãe dele fugia do senhorzinho justamente para que ele nunca soubesse ou desconfiasse que José é seu filho. José diz que isso foi inútil, já que acabaram indo parar exatamente ali. Tizil reconhece que também errou ao levá-lo até a fazenda e colocá-lo diante do próprio pai sem dizer nada, e José se sente traído por isso. Tizil tenta se justificar, dizendo que não podia falar, e que José não conhece toda a história. José então pede explicações, mas Tizil afirma que só sabe de ouvir dizer, e que apenas a mãe pode contar tudo direito. Florinda pergunta a Mariana o que está acontecendo na casa, e Mariana responde que tudo virou uma verdadeira revolução. Florinda quer entender por que Gumersindo não aceita mais Marco Antônio como marido de Rosana, e Mariana explica que é porque o relacionamento deles já não deu certo da primeira vez. Admirada, Florinda insiste que um homem tão bonito não poderia dar errado, mas Mariana a repreende e lembra que ele não é para ela. Florinda reconhece isso, dizendo que sabe bem o seu lugar, já que ele é filho de banqueiro e ela apenas uma criada. Mariana comenta que Gumersindo deveria pensar melhor antes de ser tão inflexível com a filha, e Florinda observa que ele parece não acreditar no amor dos dois. Mariana teme que toda essa história ainda acabe mal, e ao ser questionada, afirma que Rosana não tem muito juízo. Florinda concorda e relembra o que Rosana fez com Mateu na fazenda, dizendo que ela acabou com a vida dos dois, mas Mariana não quer ouvir essa história novamente e conclui que por isso o pai dela tem razão. Ainda assim, Florinda volta a comentar sobre a beleza de Marco Antônio, e Mariana apenas concorda. Rosana suspira e comenta que a mãe acredita ser inútil continuar insistindo com o pai. Angélica explica que isso acontece porque agora ele está desconfiado tanto dela quanto de Marco Antônio. Rosana reafirma que gosta dele, mas Angélica propõe uma hipótese. Se Mateu aparecesse dizendo que a ama, que deixou Juliana para ficar com ela, o que ela faria? Rosana diz que isso nunca vai acontecer, mas pressionada a imaginar a situação, admite que não sabe o que faria. Diante disso,
Angélica questiona se o pai não estaria certo ao tentar impedir mais um erro em sua vida. Rosana, porém, afirma que, se isso realmente acontecesse, pensaria 2 vezes. Diz ainda que talvez até mandasse Matteo voltar para a italiana. Angélica não acredita, mas Rosana insiste que isso é porque a irmã não conhece Marco Antônio como ela está conhecendo agora. Augusto comenta, em tom irônico, que toda aquela situação parece a velha história do fruto proibido, mas Marco Antônio rebate, dizendo que não há nada disso, já que ele já viveu com Rosana e conhece bem essa relação. Augusto insiste que justamente por agora ser algo proibido, o interesse aumenta. Marco Antônio se mostra indignado e afirma não entender o ódio repentino do pai dela. Augusto então diz que ele deveria entender, pois um homem como seu sogro não perdoa alguém que devolve a filha depois de tudo o que aconteceu. Marco Antônio responde que o pai dela conhecia suas razões, mas Augusto lembra que ele também não esqueceu da história. Mesmo assim, Marco Antônio decide enfrentar o pai de Rosana e afirma que, queira ele ou não, ela vai voltar a viver com ele. Augusto diz que, conhecendo-o, não duvida que ele seja capaz de fazer essa loucura, reforçando novamente a ideia do fruto proibido. Marco Antônio insiste que não se trata disso, e revela que descobriu que gosta de Rosana de verdade. Augusto, porém, avisa que, se depender do consentimento do sogro, isso nunca vai acontecer. Marco Antônio encerra dizendo que isso ainda será visto e propõe que almocem em paz. Gumercindo chega em casa dizendo que vem da casa bancária e Maria do Socorro pergunta como vão os negócios. Ele responde que quase não falou de negócios com o italiano, pois Francesco só queria tratar do filho, repetindo praticamente tudo o que já havia dito na noite anterior, quando ele esteve em sua casa. Maria então pergunta se Francesco continua insistindo para que ele permita que o filho volte a viver com a filha deles, e Gumercindo confirma que sim, dizendo que só faltou implorar. Diante disso, Maria quer saber qual foi sua resposta, e ele afirma que, mais uma vez, foi obrigado a negar. Ela comenta que nada no mundo parece capaz de fazê-lo mudar de ideia, e Gumercindo admite que até poderia confiar no filho do italiano, mas não confia na própria filha. Maria argumenta que a filha jurou ter esquecido aquele italiano, mas Gumercindo lamenta, dizendo que gostaria de poder acreditar nisso. Bartolo diz que é preciso lembrar que Deus leva uma semana para fazer o universo e esse mundo maldito, então imagina o homem. Por isso, não dá para querer fazer a América em um dia e é melhor parar de reclamar da vida. Um dos homens concorda, mas Venole retruca que Bartolo só fala assim porque já tem suas terras e já plantou suas uvas. Bartolo responde que suas uvas ainda vão levar pelo menos 3 anos para dar vinho e insiste que não se pode ter pressa, porque tudo tem seu tempo e está escrito, não podendo ser mudado. Venole afirma que ninguém pensa mais em ir embora, e Bartolo diz que isso é bom, mas pergunta como pretendem fazer a colheita da próxima safra do Sr. Gumercindo. Venole responde que será na meia, como fizeram naquele ano, o que leva Bartolo a estranhar, já que antes todos diziam que o patrão os explorava. Então outro homem reconhece que agora sabem que não era bem assim. Leonora suspira e lembra que, quando vem naquele navio maldito atravessando o oceano, ela e os outros não imaginam que um dia estariam trabalhando naquela fazenda com café, algo que nem conheciam. Matilde concorda, dizendo que, depois de tudo o que passam na viagem, isso parece ainda mais incrível. Leonora então levanta as mãos para o céu em agradecimento por não ter jogado a própria filha ao mar, como acontece com os pais da pobre Juliana, e Matilde diz que nunca vai esquecer esse episódio triste, uma história que pretende contar aos filhos e netos. Leonora afirma que Matilde ainda terá filhos e netos, pois é uma bela moça, só faltando alguém perceber isso. Matilde responde que esse alguém demora a aparecer e confessa que anda sonhando com bobagens. Leonora entende e diz que também sente isso quando conhece Bartolo. Matilde se pergunta se terá a mesma sorte, e Leonora aconselha que ela não tenha pressa e fique atenta, pois há muitos rapazes na colônia de olho nela quando dança a tarantela. Matilde, porém, afirma que não gosta de nenhum deles, e Leonora estranha, dizendo que são todos homens. Matilde explica que quer algo diferente. Deseja se casar com um brasileiro, como o Dr. Augusto. Leonora se surpreende e observa que ele é marido da patroa, enquanto Matilde insiste que ele fala muito bem. Leonora, então, reage indignada e diz que não vai deixar Matilde sair da fazenda para trabalhar na casa dele, em São Paulo. Matilde se defende,
afirmando que é uma moça séria, e Leonora responde que está vendo muito bem isso. Josué diz que é melhor esperar que o ex-marido de Janete recupere de vez a casa bancária, e afirma que não é o momento de pressioná-lo para receber o restante da dívida. Janete se surpreende, pois esperava ouvir o contrário, mas ele explica que tem consciência da situação difícil que o homem enfrenta, e que não consegue sentir raiva dele. Ela admite que também sente pena ao saber que ele está praticamente falido, lembrando que toda a vida dele gira em torno do dinheiro, e que, apesar de já tê-lo chamado de agiota nas brigas, reconhece que ele ajudou muita gente. Josué acrescenta que até mesmo os patrícios italianos dele contribuem para a ruína, ao falirem suas fábricas, e Janete relembra que sempre é contra esses empréstimos, embora ele nunca a escute. Josué pondera que não se deve culpar apenas os sócios, pois todos são vítimas da crise que o país atravessa. Ainda assim, Janete se pergunta quanto dinheiro ele perde com tudo isso, e Josué diz não fazer ideia, mas deixa claro que não quer que nem ele nem o filho, Marco Antônio, pensem que vive às custas deles. Janete afirma que não se importa com o que pensam, mas Josué insiste que isso lhe importa, pois nunca é um vagabundo e sempre tem como se sustentar. Ele revela que vive do pouco, ou quase nada, que herda da ruína do próprio pai. Quando Janete pergunta o que exatamente ele herda, Josué suspira e conta que são as joias que o pai dava à mãe como compensação pela vida difícil que ela levava ao lado dele, mas admite que já vende todas. Diante disso, Janete propõe que juntem o pouco que têm, e recomecem a vida juntos como estão agora. Porém Josué recusa depender do dinheiro dela, e afirma que só quer tê-la ao seu lado. Maria do Socorro recebe Padre Olavo com alegria e comenta o quanto a visita dele é especial, ainda mais agora que ele não usa mais batina. Olavo ri e diz que já não se acostuma com a antiga vestimenta. Gumercindo lembra que viajaram juntos recentemente, e o padre confirma. Angélica, curiosa, pergunta sobre a fazenda de café dele, mas Olavo logo corrige, dizendo que não se trata de uma fazenda, e sim de um pequeno sítio com poucos pés de café, a única coisa que consegue conquistar depois de tantos anos dedicados à igreja. Gumercindo elogia, afirmando que ele faz o certo, e ainda constrói uma bela igreja com as doações dos fiéis, chegando a brincar que perde a conta das sacas de café que doa. Olavo se apressa em se justificar, garantindo que não desvia nada, e que compra seu sítio apenas com o que sobra, lembrando que nunca cobra por serviços religiosos. Maria do Socorro o acalma, dizendo que ninguém o acusa de nada, pelo contrário, todos ficam felizes em saber que ele está amparado. Olavo reage com bom humor ao comentário sobre velhice, dizendo que tem quase a idade de Gumercindo, o que arranca risadas. Nesse momento, Rosana levanta uma questão inesperada, e pergunta-se, já que ele deixou de ser padre, seu casamento com Mateu poderia ser anulado perante a igreja. Surpreso, Olavo rebate imediatamente, dizendo que ainda era padre na época, e que a pergunta não faz sentido, chegando a ironizar, se ela também pretende anular o batizado do filho. Gumercindo intervém, dizendo que a filha fala bobagem, e Olavo, ainda confuso, questiona o que está acontecendo naquela casa. Benolli afirma a Bartolo que é verdade o que está dizendo, e conta que, no dia anterior, ao irem à cidade, encontram muitos patrícios pela estrada, todos abandonando a fazenda onde trabalhavam ali por perto. Um dos homens confirma, dizendo que todos fogem dos maus tratos e também das roubalheiras dos patrões. Benolli acrescenta que alguns pretendem procurar o consulado em São Paulo para apresentar queixas contra esses patrões. Bartolo questiona o motivo, e Benolli explica que, como ele mesmo sempre diz, nem todo patrão sabe lidar com o povo deles como acontece naquela fazenda. Ele ainda relata que em outros lugares, os trabalhadores são tratados como escravos, trabalham tanto, e quando recebem, o dinheiro não dá nem para pagar as dívidas da venda. Diante disso, Bartolo reforça que sempre alerta sobre isso e afirma que com o patrão que tem ali, devem agradecer a Deus. Ele conclui dizendo que ninguém dali vai embora, e todos concordam, afirmando que estão com o patrão, o senhor Gumercindo. Bartolo reforça que ninguém será ingrato com um homem como ele, e o grupo encerra o momento brindando juntos. Augusto afirma que eles terão problemas com os imigrantes, pois estão indignados com a forma como vêm sendo tratados em muitas fazendas. Um dos deputados rebate, dizendo que esses italianos são ingratos,
Mas Augusto discorda e explica que não se trata de ingratidão, e sim de desilusão com o país e com os patrões que encontram ali, já que muitos não reconhecem o trabalho deles, agindo de maneira semelhante aos senhores feudais que os exploravam em sua terra de origem. Diante disso, outro deputado questiona de que lado Augusto está. Ele, então, responde de forma firme que todos devem aguardar seu pronunciamento naquela mesma tarde. Francesco pede a Marco Antônio que não faça nenhuma besteira, dizendo que não quer problemas com o senhor Gumersindo, e reconhecendo que o sócio tem se mostrado mais amigo do que ele imaginava. Marco Antônio, então, diz que quer apenas esclarecer uma coisa e pergunta sobre a casa onde o pai morava com Paola. Francesco responde que continua pagando o imóvel até o fim do ano, pois tentou devolvê-lo, mas o proprietário recusou por causa da crise, com medo de não conseguir alugá-lo novamente. Ele ainda comenta que nem insistiu, pois tinha esperança de que o antigo sogro voltasse a morar lá. Ao ouvir isso, Marco Antônio afirma que a informação lhe será muito útil, o que surpreende Francesco. O filho então revela que pretende viver naquela casa com Rosana, assim que a tirar da casa dos pais. Desesperado, Francesco pede que ele não faça isso. Mas Marco Antônio se mantém firme, e diz que é exatamente o que fará se o pai dela não compreender suas intenções. Por fim, pede que o pai mantenha a casa disponível, pois pretende morar lá com Rosana, deixando Francesco alarmado com a situação. Leonora suspira, e conta a Bartolo que Matilde lhe diz coisas que a deixam preocupada. Ele responde que não é novidade, pois é exatamente o que todos na colônia comentam. Há inquietação porque muitos patrícios das fazendas vizinhas estão indo embora. Sem entender, Leonora pergunta o motivo, e Bartolo explica, com certo desânimo, que sempre alerta sobre isso. Muitos fazendeiros de café passam a tratar os imigrantes como se fossem escravos, e o povo deles já não aguenta mais essa situação, por isso começa a abandonar as fazendas. Leonora observa que se ouve dizer que muitos estão voltando para a Itália, mas Bartolo pondera que não acredita nisso. Para ele, os que partem não estão retornando ao país de origem. Intrigada, ela pergunta para onde então estariam indo, e Bartolo admite que não sabe, apenas reforça que o país é enorme, grande o suficiente para que desapareçam em qualquer direção. Em meio ao burburinho do parlamento, Augusto toma a palavra e afirma que é difícil para ele defender aquela ideia diante dos colegas, pois parece inconcebível que alguém suba à tribuna, em um país que é o maior produtor de café do mundo, para propor um freio na plantação desse produto, o chamado ouro verde, que sustentava, a economia nacional. Ele critica o governo e o presidente Campos Salles, dizendo que ao se preocupar excessivamente com as finanças e com a atração de capital estrangeiro, acabam esquecendo que o verdadeiro grande capital do país é o café. Mesmo reconhecendo que sua proposta pode soar absurda, Augusto sustenta que a única forma de salvar o café e a própria economia é eliminar o excesso de produção. Um deputado reage com estranhamento, e Augusto esclarece que para alcançar esse objetivo, estados como São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro precisam reduzir o ritmo de plantio. Diante da agitação no plenário, ele continua e sugere, como primeira medida, que o governo proíba a entrada de mais imigrantes italianos no país, argumentando que eles vêm ocupando o lugar dos antigos escravos, embora não sejam escravos. Angélica comenta que não imaginava que uma reunião na Câmara dos Deputados fosse daquele jeito. Augusto responde que é sempre a mesma falação, e que apesar disso, parece que ninguém realmente presta atenção no que é dito. Ainda assim, ela diz que gostou muito do discurso dele na tribuna, e Augusto explica que apenas falou sobre aquilo que o preocupa. Angélica então afirma que mesmo ouvindo de um canto escondido, teve a impressão de que ele estava completamente certo, o que o surpreende. Em seguida, ela diz que gostaria de estar no lugar dele para também falar algumas coisas, e Augusto, curioso, pergunta sobre o que ela diria. Angélica responde com ironia que não diria nada, já que mulher não vota, e portanto, não tem voz ali. Diante disso, Augusto encerra dizendo que eles ainda voltarão a essa conversa. Gumersindo afirma que, enquanto houver um quarto disponível em sua casa, Padre Olavo não ficará em hotel quando vier a São Paulo. O padre agradece a hospitalidade, mas diz não querer abusar. Ainda assim, Gumersindo insiste que seria até uma ofensa recusar, e ele acaba aceitando, pedindo apenas que o assunto se encerre ali. Em seguida, aceita um licor após o jantar,
dizendo que ajudará na digestão. Aproveitando o momento, Gumersindo pergunta o que sua esposa e sua filha Rosana conversaram com o padre. Olavo responde que não foi nada importante, mas admite que ficou intrigado quando Rosana perguntou se o casamento dela com Mateu estaria anulado pelo fato de ele não usar mais batina. Ele explica que depois tudo lhe foi esclarecido por Maria do Socorro e pela própria Rosana. Gumersindo diz esperar que o padre não tenha dado ouvidos às duas, e Olavo afirma que não, mas demonstra querer conversar seriamente sobre o assunto. Gumersindo, porém, corta a tentativa, dizendo que não quer sermões nem conselhos, pois sua decisão já está tomada. Mesmo assim, Olavo insiste que gostaria de fazer algumas ponderações, mas Gumersindo recusa, afirmando que prefere ver a filha separada e encalhada a entregá-la novamente a um homem que já a levou embora uma vez e o fez passar pela humilhação de recebê-la de volta. O padre reconhece a revolta do amigo, mas argumenta que a situação pode ser diferente agora. Gumersindo rebate com firmeza, dizendo que nada mudou, pois se Mateu fizer qualquer gesto de reconciliação, Rosana correrá atrás dele e repetirá os mesmos erros, arruinando tudo novamente. Ao ser questionado se confia tão pouco assim na filha, ele responde que sabe muito bem com quem está lidando. Por fim, encerra o assunto de forma definitiva, avisando que, se insistirem, ele mesmo levará o padre para um hotel. Hortência chama a mãe e conta que vai com Amadeu ver os sobradinhos que ele está construindo para eles. Diz que a obra está quase pronta, mas pede algumas modificações, principalmente para melhorar o quarto de Dolores. A mãe, porém, recusa a ideia de morar com o casal e afirma que não quer ir viver com eles, dizendo que não deseja atrapalhar a vida da filha e do marido como aconteceu no passado, quando Hortência se casou com Hernandes. A filha insiste, pede que a mãe não fale assim, e diz que quer muito que ela vá morar com eles, mas Dolores mantém sua decisão, enquanto Hortência tenta fazê-la esquecer o passado. Juliana comenta que nem parece que eles estão levando uma vida tão sossegada, e Mateu concorda, dizendo que isso é verdade, mas decide lhe contar algo importante. Ele revela que descobre o que é ser um anarquista, o que a surpreende, levando-a a perguntar por que ele vai se interessar por isso justamente agora. Mateu explica que tudo acontece porque perde o emprego no moinho do Sr. Matarazzo por causa disso. Diante da notícia, Juliana se espanta e quer saber como ele perde o trabalho. Mateu conta que não acha justo o modo como o chefe o trata, nem a ele nem aos outros empregados que trabalham duramente para o patrão, e diz que acaba brigando com ele naquele dia. Questionado se é demitido, responde que não espera por isso e sai antes que aconteça, admitindo que chega a agredir o homem. Ele se justifica dizendo que é chamado de anarquista e que o chefe tem medo de ser substituído. Juliana, preocupada, observa que, com esse comportamento, todos vão acabar acreditando que ele é mesmo um anarquista. Mateu então conclui que antes não era, mas agora passa a ser.